Iron Maiden, biografia. No início, apenas um garoto e seu baixo. Nossa história começa no início dos anos 70, na Inglaterra, quando um garoto de 15 anos, chamado Steve Harris, desistiu de uma promissora carreira como jogador de futebol pelo West Ham United. Também não andava muito interessado na Leyton Country High Social, onde estudava na sua nativa Leytonstone. Pouco depois de pendurar as chuteiras, Harris, como muitos e muitos outros garotos de sua idade, acabou caindo de amores pelo rock. Logo estava curtindo os sons das maiores bandas da época como Yes, Black Sabbath, Deep Purple, Jethro Tull, e duas de suas maiores influências, o Vishoni Ash, primeira banda a ter 2 guitarristas solos, e o UFO, onde as acrobacias de palco do lunático baixista Pat Way seriam copiadas ponto a ponto. Mais tarde Scorpions e Judas Priest também trariam uma considerável inspiração. Seu colega de classe, um certo Dave Smith, tinha aprendido a tocar guitarra, mas Steve gostava do som característico do baixo elétrico. Assim, pegou 40 libras juntadas com muita dificuldade e comprou uma cópia de um baixo Fender Telecaster. Junto com Smith formou então seu primeiro grupo que batizou de Influence, mas antes que tocassem seu primeiro show ao vivo, eles mudaram para um nome mais evocativo, GYPSY Kiss. Nessa época, 1972, Steve resolveu deixar a escola para sempre e seguir a carreira de músico. Antes que pudesse ganhar o suficiente para se sustentar, como viveria durante muito tempo, pegou diversos pequenos empregos durante o dia para ter o prazer de tocar à noite. Então, logo que deixou a escola, utilizou suas boas notas para conseguir um trabalho como estagiário desenhista, ganhando a preciosa soma de 11 libras por semana. Quando se cansou, passou para varredor de rua e uma série de empregos temporários, incluindo uma temporada de 3 dias como lixeiro. Esse eu tive que me livrar logo porque fiquei cheio de catar insetos que caiam pelo meu pescoço, revelou Steve na primeira biografia oficial do grupo, Running Free. As primeiras apresentações. Mas se a vida nos empregos não era lá essas coisas, musicalmente falando as expectativas foram aumentando progressivamente, ao mesmo tempo em que ganhava importante experiência. A primeira apresentação do GYPSY Kiss foi num show de talentos no St. Nicholas Church Hall em Poplar. O promotor do evento era um cara chamado Dave Beasley, mais conhecido como Dave Lights, que viria a ser uma figura importante na vida do Iron Maiden, num futuro próximo. Claro que não foi das melhores apresentações que se podia esperar. Numa das músicas, que deveria começar com um solo de baixo, Steve se mostrou tão nervoso que errou completamente, ao ponto de seus companheiros acharem que ele estava tentando afinar o instrumento. Mas a apresentação foi bem recebida, constando que o grupo ficou em segundo lugar no concurso. Nos meses seguintes o GYPSY Kiss continuou fazendo alguns shows esporádicos, tocando um set de músicas famosas como Paranoid, do Black Sabbath, Alright Now, do Free, Smoke on the Water, Deep Purple, Lovin' Free, do Vishoni Ash, e até Neil Young, Southern Man. Também arriscavam algumas músicas próprias, incluindo uma certa The English Speech, de autoria de Harris, que mais tarde, se tornaria parte de Vincent Exile. Mas depois de 7 apresentações, o GYPSY Kiss acabou e Steve resolveu entrar para outra banda da região leste de Londres chamada Similar. Nesta banda estavam o baterista Doug Sampson, o vocalista Dennis Wilcock e os guitarristas Mick e Tony Clay. Mick e Tony, 8 anos mais velhos que Steve, eram os donos do show. A banda fazia um som mais para o bougie, como o Savoy Brown, e conseguiram uma série de apresentações através do circuito de bares da região, obtendo uma fama pequena mais respeitável. Para o jovem Steve a experiência foi considerável, mas estava fadada a ser curta. A banda chegou a fazer uma versão balançada de Innocent Exile, mas recusaram a tocar a primeira canção verdadeira de Harris, Burning Ambition, com a desculpa esfarrapada de que ela tinha muitas mudanças de andamento e que, acreditem se quiserem, parecia com Genesis. Nasce uma banda. Frustrado, Harris caiu fora dos Miller, decepcionado com aquela visão estreita e preconceituosa, e resolveu criar uma banda nova. Mesmo naqueles tempos iniciais, Steve já tinha uma ideia bem clara de como a banda devia ser. Naquela época eu já tinha escrito algumas músicas. Então eu sabia qual era meu objetivo.
Eu queria uma banda de rock pesado que preferiria tentar algumas coisas diferentes, que experimentaria um pouco ao invés de ficar naquela de 3 acordes que todo mundo fazia. Relembra ele. Steve escolheu o macabro nome de Iron Maiden para sua banda. Como muitas das músicas que escreveu, esta foi inspirada num filme, O Homem da Máscara de Ferro, e se referia a um instrumento de tortura, uma espécie de caixão, com espinhos afiados na parte interna. Nessas alturas o repertório incluía algumas composições que ficariam famosas anos depois: Transylvania, Innocent Exile, Burning Ambition e o hino Iron Maiden. O recém-batizado grupo estreou em maio de 1976, no St. Nicholas Hall, em Londres, e logo depois tocando no Clube Cart Horses, em Maryland Point, Stratford, que muitos acreditavam ser o primeiro show. O local era tão pequeno que a banda teve que usar o banheiro como camarim. A primeira formação do Maiden tinha Ron Matthews na bateria, Steve no baixo, Paul Day no vocal e Terry Hance e Dave Sullivan nas guitarras. Não foi muito difícil para a banda arranjar apresentações em clubes locais, já que o próprio Harris atuava como agente e cuidava dos contratos, usando seus contatos e experiência adquirida durante sua temporada com os Miller. Mas muita água iria correr antes que conseguissem ganhar o suficiente para encarar a vida como músicos profissionais. Um dos maiores empecilhos nessa fase, além das dificuldades normais de ter que competir com dezenas e dezenas de outras bandas iniciantes, foi a constante troca de membros na formação do grupo. Isso iria continuar por muito tempo, já que Harris, o eterno perfeccionista, era difícil de se satisfazer. E, embora o primeiro Maiden tivesse sido bem recebido ao vivo, Harris estava longe de sentir que tinha as pessoas certas. Para começar, havia o problema dos guitarristas. Embora fossem bons nas bases, Hance e Sullivan não tinham muito jeito para solos. Paul Day era outro problema, não no vocal, no que era muito competente, mais tarde faria um certo sucesso no More, mas na sua falta de energia ao vivo. Harris queria uma banda dinâmica e brilhante no palco, em busca da formação perfeita. Assim, Steve mudou de vocalista chamando o antigo cantor dos Miller, Dan Wilcock, que, por sua vez, trouxe a solução de terem um bom solista de guitarra, um loirinho, jovem e talentoso que havia tocado com Wilcock no Warlock chamado Dave Murray. Fizeram uma pequena audição e o cara caiu como uma luva no som que Harris pretendia fazer. Isso faria do Maiden um sexteto, mas Hance e Sullivan sentiram-se diminuídos com a inclusão de Murray e intimaram Harris a escolher entre eles ou o novato. Steve, muito profissional, não teve dúvidas, ficava com Murray. Sullivan e Hance caíram fora. Um certo Bob Sawyer foi chamado para completar o time de guitarras.